Você que está em casa, Deus vai falar com você hoje, porque Ele está no negócio. Irmãos e irmãs, vamos ficar de pé e abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 34. Apure teus ouvidos, não pule o vídeo, apenas fique aí no Espírito e compartilha para todo mundo essa mensagem, porque hoje a glória de Deus vai invadir casas, famílias, corações e vai dar vitória. Quem levanta a mão e dá um glória para Jesus? Diz assim a palavra de Deus: então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hilda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos, portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não vai se apagar. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como teu coração se enterneceu e te humilhasse perante Deus, ouvindo suas palavras, contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim também, eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro, em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os teus habitantes. E voltaram com estas respostas ao rei, assim diz o Senhor. Meus amados, podemos assentar. Pai, eu quero revelação da tua palavra. Fala conosco, nos oriente, dê vitória para mim, para essa pessoa que está do outro lado ouvindo, para os vasos que estão aqui cheios da glória. Pai, aqui nós estamos não na carne, mas no Espírito. Se revela em nome de Jesus, amém. Irmãos, Hilda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que foi perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que cairiam sobre o seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça. A desgraça causada pela desobediência de Judá. Hilda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Deus levanta homens e mulheres como instrumento de advertência, irmãos, para a sua obra. Ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto. Em um tempo em que os reis e os profetas haviam
se desviado dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas, e ele morava em Jerusalém, na segunda parte da cidade. Ela exerceu a atividade de profetisa, em um tempo em que esse ofício era predominante e confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e a queda do reino de Ezequias e decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. No livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 33, o versículo 11, vai dizer assim a palavra de Deus: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espiais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus do seu pai. Ele fez oração a Deus, se emplacou para com ele e ouviu Deus a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Leia comigo o versículo 25 do capítulo 33. O povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, o seu filho. Tudo isso aconteceu nos anos de Uda. Então ela exerceu uma atividade de profeta no tempo dessa confusão toda. Ela entrou em cena em um momento dramático da história do reino de Judá, no ano de 1639 ao ano 609 antes de Cristo. Ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reinado de Judá. Uda foi escolhida pelo Senhor para trazer uma mensagem de arrependimento em um tempo terrível de apostasia. Não foi vista pelos reis, não foi reconhecida pelos renomados, mas era uma mulher que Deus a escutava. Você pode não ter, meu irmão, minha irmã, conhecimento de muita gente, reconhecimento de estrela, pode não entrar em muitos lugares, mas fica no teu lugar com Deus. Você não precisa aparecer, você só precisa apresentar Deus. O Espírito Santo é quem segura o holofote para apresentar Deus. Assim também é o profeta. Apranuquiterevácia. Se tem alguém aqui querendo aparecer, desista de aparecer, mas apresente Deus, o Senhor da glória. Josias promove verdadeiro avivamento. Uda vê o tempo do avivamento chegar. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo novo e pela sua gente, em resposta aos inimigos do seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel, do ano 639 a 609 a.C., tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia, com o apoio de conselheiros reais. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou no caminho de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda.
no capítulo 34 de 2 Crônicas, e no versículo 2, diz então que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou no caminho de Deus, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então ele abole a idolatria. Ainda moço, tomou medidas dramáticas ou drástica e muito corajosa. Ele militou contra a idolatria que tomou conta de Jerusalém e de cidades vizinhas no 8º ano do seu reinado. Leia comigo, 34, do verso 3 ao verso 4, no 8º ano do seu reinado. Sendo ainda moço, começou a buscar Deus de Davi, seu pai. E do 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol que estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó, e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Voltou e veio para fazer a limpeza. No governo desse homem, houve então essa mudança. Para um jovem rei tomar tais medidas, não seria possível se não fosse com o respaldo de Deus e com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino, como parte de um remanescente fiel que buscava o bem do seu povo e não o interesse mesquinho dos que se aproveitavam do reino para a satisfação dos seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Está parecendo com o nosso Brasil, né, irmãos? Quando esse menino começou a fazer essa limpeza, ele tomou esse governo totalmente quebrado, destruído e cheio de demônio. A feitiçaria imperava, a prostituição era grande, os montes eram tomados por imagens, queimavam incenso a Satanás. Aí ele começou a fazer a limpeza, começou a fazer a varredura externa. Agora Deus deu força para ele entrar dentro de casa e começar a fazer a limpeza dentro de casa. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus vai te dar graça nessa reforma. Diga: começa a limpar por fora. Diz a ele aí, que Deus vai entrar na tua casa com limpeza. Decamassai. A limpeza que tu está fazendo fora, Deus vai trazer para dentro. Assim diz o Senhor. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras. É tempo de você largar os teus interesses e assistir a obra de Deus. Porque se você não fizer a obra de Deus, o diabo vai atordoar a obra até destruir a sua igreja. Apareça para defender a obra de Deus. Apareça para evangelizar, para ganhar almas. Apareça para me ajudar na obra. Quem levanta a mão e dá glória para Jesus? Quem se dispõe, levanta as duas mãos e dá glória. Diga: eu vou lutar pela minha igreja.
Josias entrou para defender. E como ninguém faz isso só, ele tinha os conselheiros convertido e temente, que queria o mesmo que ele queria. Você não precisa de muita gente, você precisa da pessoa certa. Você tem que ter pessoas certas, que veste a camisa, que está do teu lado, que acompanha você. Ramanda show. Rei que assai. Glória. Leia comigo. 2 Crônicas 34, do versículo 8 ao versículo 11. Vai dizer assim: e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Asafã, filho de Azalias, e Amazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinham trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E este o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. O que tiver de oferta arrecadada, não vamos poupar em comprar a melhor pedra, não vamos poupar em comprar o melhor de tudo, para essa casa ficar bonita. Eu quero que lá fora esteja bonito, eu quero que aqui dentro esteja bonito, eu quero que o diabo veja que eu cheguei para mudar. O crente que não dá o dízimo, que não dá oferta, ele está sob maldição, ele está debaixo de uma maldição, e sob os governos desses que antecederam a Josias. Esses que antecederam a Josias eram feiticeiros, catimbozeiros, que usavam o nome de Deus, mas eram ladrão e negligente, não faziam a obra, não ensinavam a palavra, não evangelizavam, pensavam somente neles e olhava para o seu umbigo, era só isso e nada mais. Glória a Jesus. Tem crente, irmãos, que é assim, só olha para a necessidade dele. Tem crente que não evangeliza, que não faz nada pela igreja e ainda persegue. De que nabra sobriante, labrova sobre revácia. Mas esse menino entrou para fazer a diferença, e Deus está mandando alguém para fazer a diferença. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Em meio a restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquias, através de Zafã, fez ciente ao rei que o livro da lei, que se achava perdido na casa do Senhor, fora encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou suas vestes e chamou seus assessores, incluindo Zafã, que era escrivão, e deu ordem dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo que resta em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Lembra que ele começou, sentou no trono, e ele começou a fazer a limpeza lá fora. A terra estava consagrada a Baal, a colheita estava consagrada ao diabo. As orações que se faziam no monte não era mais a Deus, era o diabo.
E esse menino mandou quebrar tudo, acabar com tudo e desmanchar toda a idolatria externa. Quando ele acaba de fazer tudo, ele volta-se para dentro da igreja, para dentro da casa de Deus. Só que quando ele chega dentro da casa de Deus, ele encontra o ouro da casa de Deus roubado, as paredes da casa de Deus sujas, desprezadas, os umbrais das portas desprezados, os bancos quebrados, o povo entrando e saindo sem menor respeito. Mas houve uma coisa, é que ele mandou Zafá e os outros vasculharem no almoxarifado. E quando chegaram no quartinho da bagunça, lá eles acharam um livro. Era a Bíblia, que era para estar no altar. A Bíblia tinha sido tirada do altar e tinha sido guardada no almoxarifado. Será que está parecendo com alguém aqui? Você guardou a Bíblia dentro de casa. Você está na igreja, mas não tem mais uma Bíblia. Agora a palavra de Deus não estava na casa. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 34, e o versículo 21. Ide e consultai o Senhor por mim, e pelo que resta em Israel e em Judá, sobre as palavras que está escrito neste livro. Porque quando acharam o livro, irmãos, foram ler, e o livro dizia: quem abandonar esse livro, quem abandonar essa palavra, quem se desviar do que está escrito nesse livro, e partir para a idolatria, e partir para o pecado, certamente esses vai morrer. Suas terras serão tomadas, sua casa virará um inferno, o opróbrio, os inimigos tomará conta de tudo que é seu. Quando Josias recebe esse livro e lê o que está escrito, ele fala: foi o que o meu pai fez. Podem ler, meus irmãos, ainda no versículo de número 21. Ide consultai o Senhor pelo que resta em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para se fazer conforme tudo que está escrito nesse livro. Ele diz: tudo que está escrito nesse livro, meu pai fez o contrário. Agora eu entendo porque o reinado do meu pai foi uma desgraça. Agora eu entendo porque nada andava. Era porque esse livro foi abandonado. Esse livro não era lido, esse livro não era examinado, esse livro não era respeitado, esse livro não era cultivado, guardado. Você está entendendo agora? Porque a coisa não está andando, vaso? Você está entendendo agora porque a coisa não está boa? Porque você vem quando quer. Porque se surgir um churrasco, você deixa aqui, vai. Porque você não tem alegria. Trazer para a casa de Deus é como se estivesse torturando. A pessoa, a pastora Josenilda, vem para a igreja como se fosse uma tortura. Parece ofensa. Chamar alguém para a igreja hoje parece estar ofendendo. Eu vejo pessoas chamando outra para vir para a igreja, mas chamando com constrangimento, chamando com vergonha de ouvir uma resposta. O que é isso? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Feliz o que chegar aqui. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Feliz o que chegar aqui. Feliz aquele que largou o trabalho cedo para chegar. Feliz aquele que veio com farda, mas veio. Feliz aquele que está sem tomar um banho até agora, mas está aqui. Feliz aquele que não deu tempo de se maquiar, mas está aqui. Tem crente que só vem para a igreja se passar no spa. Desde quando isso aqui é um lugar para apresentar o sapato, para apresentar a roupa, ou para apresentar aquilo que você considera vaidade? Isso é casa de Deus, lugar de adoração. Vale um dia aqui dentro por 1000 anos lá fora. Levante a mão e dê glória para Jesus. Largue tudo, mas não deixe de vir o seu culto.
Seu culto não pode ser substituído por médico. Seu culto não pode ser substituído por família. Seu culto não pode ser substituído por nada. Seu culto está em primeiro lugar. Estamos falando da vida espiritual. Que nerevacia. Ninguém vai ficar pobre de esmola porque está tirando uma hora para fazer a obra, não. Abra mão de tudo, mas não abra mão de mostrar para Deus que você não é um negligente irresponsável. Deus sabe os convites que eu recebo, as propostas que eu recebi para não estar aqui agora, hoje. Quantas reuniões eu fui chamado, lá na Barra, lá no Leblon, lá no Recreio, lá em Copa. Mas todos os convites eu disse não. Mas o senhor precisa estar aqui, eu digo não, porque nada é mais valioso do que o altar, o culto da Assembleia de Deus da família. Eu reparo a casa, ninguém me arranca do altar. Não tem amigo que me tire do altar, não tem mulher que me tire do altar, não tem homem, não tem ninguém que me tire do altar. Há poucos minutos a minha filha ligou, eu falei, é hora de culto, é hora de culto, hora de culto. Não, isso é sagrado. Com Deus eu posso cuidar da minha filha, mas a minha filha não consegue me guiar. A minha filha não é Deus. Eu preciso da ajuda de Deus para cuidar dela, mas eu não consigo, com a ajuda dela, aleluia, construir um Deus. Levante a mão e dê glória para Jesus. Deus é mais importante do que tudo na minha vida. E no dia que Deus for mais importante do que tudo na sua vida, então estamos resolvidos. A glória de Deus vai te fazer feliz. Repare a casa. Assim diz o Senhor. Uda é usada por Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada para profetizar com relação a dois eventos. O primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria. Se ninguém está lendo o livro, e o livro diz que quem praticar tais coisas cai em desgraça, eu olho e vejo que o povo está praticando o que o livro condena. E as desgraças que está escrito no livro é o que está acontecendo no povo. Eita glória. Então manda chamar um profeta. Olha aí. Aí foram e acharam a profetisa Uda. Quando encontra ela, ela vem usada por Deus e profetiza dois eventos. 2 Reis 22 e o versículo 14 a 17, diz assim a palavra de Deus: trovejou desde os céus o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e os dissipou raios, e os perturbou. 2 Reis 22, 14 a 17. Então, o sacerdote Uquia, e Aicão, e Aquibó, Isafá e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tecva, o filho de Aras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte, e lhe falaram, e ela lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que enviou a mim. Ela disse, manda avisar ao homem que enviou vocês a mim. Assim diz o Senhor. Olha a profeta em ação. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará.
Entende, irmão? O rei mandou chamar ela, mandou levar o livro a ela. Quando chegou lá, Deus tomou ela e disse: foi eu mesmo quem escrevi isso nesse livro. Eu sou o Senhor e estou irado com essa terra. Não adianta, vou descer muita gente à sepultura. O limite de Deus chegou para muita gente. Eu não sei para quem é, mas o Senhor está me usando aqui hoje para te dizer: olha, o limite de Deus chegou. Ela preveu 2 momentos. O segundo preveu a restauração e a prosperidade do reinado de Josias. Agora veja, 2 Reis 22, de 18 a 20, o que ela diz: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgasse as tuas vestes e chorasse perante mim, também eu te ouvirei, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Olha, irmão, olha que Deus maravilhoso. Deus falou assim: ó, eu só vejo uma coisa: a sentença foi aplicada. Enquanto tu estiver no trono, ó, Deus usou a profeta e disse: o rei que mandou me consultar, o rei que achou esse livro e mandou falar comigo, eu vou ter compaixão dele. Tem uma coisa: a sentença está aplicada e não vai ser revogada, e não tem oração que tire. Porém, destruirei o outro antes, mas a este que me mandou consultar, porém misericórdia durante o mandato dele. A desgraça vai vir, mas enquanto esse rei estiver no trono, eu pouparei ele, só porque ele me buscou. Tu está entendendo o que é tu buscar a presença do Senhor? Entendeu agora? Aí é por isso que a palavra de Deus diz: porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ainda que Deus tenha aplicado a miséria, ainda que Deus tenha aplicado a sentença contra a tua vida, contra a tua casa, Deus está freando hoje a sentença até o dia da tua morte. Depois que tu morrer, o barco vai afundar, mas enquanto tu estiver vivo, o barco não afunda. Assim diz o Senhor. Levanta a mão e dá glória a Deus. O Senhor disse: a esse rei, avisa ele, só quando ele morrer é que o barco vai afundar. Mas enquanto ele estiver vivo, diga a ele que ele vai permanecer de pé. Assim diz o Senhor Jeová. Uda profetiza para o rei Josias na crise espiritual de Judá e Jerusalém. Deus mostrou a profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos dos seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que ouviu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei, e lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Eu quero dizer uma coisa para você: cuidado para não cair na cilada e não abandonar também a Bíblia. Cuidado para não cair na apostasia e não começar a andar atrás de filho, atrás de marido, atrás de mulher. O diabo faz de tudo para arrancar a gente do altar, Rajane. Terevassai. O diabo sabe que é aqui no altar que a gente honra a Deus. Essa palavra é muito poderosa, irmão.
Essa palavra é muito poderosa. Eu tenho pena de quem ficou. Eu tenho pena de muita gente que diz que é membro dessa igreja e sequer ouve a palavra e fica dentro de casa oprimido, deprimido, cuspindo em cima da Bíblia, cuspindo em cima do livro desta lei e sendo assolado pelo que está escrito nela. Prefiro a morte do que uma frieza espiritual. Deus me livre, senti mal-estar ao lembrar da igreja. Minha fé, eu quero ela renovada. Eu quero ter prazer de me sentar nesses bancos para ouvir a palavra. Eu quero ter prazer para mim, irmão. Todo dia que eu subo aqui é uma mensagem pela primeira vez que eu prego. Já preguei 3 vezes já hoje e pregaria até 4, 5, até ficar rouco. Já fiz rádio, TV, internet e estou de pé porque sei, tem prazer. Darabacão, Xandarahás. Deus me livre. Deus me livre de me cansar de Deus. Deus me livre. Troca Deus pelo emprego. Troca Deus pelo salário. Eu sempre fui daquele que abandonei tudo pela obra. E estou aqui e afirmo categoricamente: posso não ter dinheiro, mas tenho graça, mas tenho vaso transbordante em minha alma e alegria para pregar essa palavra, porque não sai de mim a unção do Todo-Poderoso. A mão de Deus me atrai. Ai daqueles que largaram o altar para comer bolotas por aí. Ai daqueles que eram sustentados pelo altar e agora batem no peito e dizem: eu estou ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro, mas eu quero ver o fim das coisas. Melhor é o fim do que o começo delas. Assim diz o Senhor Jeová. Essa mensagem é para os materialistas, pois apegados a dinheiro, apegos a coisas materiais e nunca ficam ricos. E se um dia ficarem, vão ficar ricos sob a desobediência. Não durará, porque a felicidade não virá em conjunto. Labouva sé derevácia Antioquébia promacité. Deus teve misericórdia desse moço. Louvado seja Deus, dando a ele um governo confortável enquanto vivo. Meus irmãos, após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Quando a profetisa acabou de pregar, ele tapou as brechas, começou a vigiar. Hoje, os profetas falam, entra no ouvido e sai no outro. Hoje, os profetas falam hoje, amanhã já esqueceu, tem que falar no outro dia novamente. Tem gente aqui que não tem temor nem respeito pela profecia que recebe, pela palavra que é pregado, porque está empanzinado, comeu uma sopa dos diabos, ouviu tanto que não tem mais fé. Tem gente assim. Josias ouviu e tomou uma atitude. Você precisa ouvir a palavra e tomar uma atitude de mudança. Não adianta ficar aí ouvindo e dando grito feito um doido, feito uma doida desequilibrada. Faça alguma coisa quando você acabar esse culto. Faça alguma coisa, repare o altar, conserte o altar. Levante essa mão e dá glória. Glória. Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. As mudanças começaram, só temos efeito se começarmos a mudança pela liderança. Não é o povo que tem que mudar, é o líder, é os pastores. Primeiro, pastores, obreiros,
Glória. Josias não mudou o povo, mudou os seus hábitos. Eu vou falar, Jesus. Josias não saiu mudando ninguém. Quando Uda falou com ele, botou o dedo na cara dele e disse: assim diz o Senhor. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, caiu no chão, se humilhou, chorou. E Deus disse: vou te dar livramento por esse ato. Ele se levanta, convoca uma reunião com seus líderes e magistrados e conselheiros e diz: a partir de hoje a banda toca nesse tom. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala: vai mudar depois de hoje? Vai mudar você ou você vai querer mudar os outros? Grande, grande. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Aquele livro empoeirado. Ele juntou o conselho todo, os nobres todos, e disse: tira a poeira do livro, porque eu vou ler esse livro para o povo. Eu vou fazer o povo ficar sabendo que esse livro existiu, e foi por causa da desobediência no que está escrito nesse livro que a desgraça veio. Foi você que parou de ler a palavra, por isso caiu nessa desgraça. Assim diz o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas 34 e o versículo de número 30. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez um concerto perante o Senhor com todo o seu coração. Leia comigo 2 Crônicas 34 versos 31, que diz assim: e pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Ele disse: Deus, perdoai-nos, se não há mais misericórdia para os que morreram. Então, meu Deus, atenta para mim e para esses que estão vivos aqui. Nós vamos cumprir o que está escrito nesse livro. Isso era um concerto que ele estava fazendo. Faz um concerto hoje aqui, irmão. Tu está sem dizimar, tu está roubando a Deus. Quem foi que saqueou o ouro desse altar? Não foi Nabucodonosor, foi você. Se você não consertar, então essas maldições virão sobre ti. Assim diz o Senhor. Isso não é praga que eu estou jogando, isso é a palavra que eu estou pregando. É a palavra que eu estou pregando, porque está faltando pastor, está faltando homem de Deus com essa coragem. Porque ninguém quer perder membro, mas isso aqui perde membro, mas ganha o céu. O verdadeiro líder vai na frente e influencia seus liderados. Ele aboliu por completo a idolatria. Por fim, Josias usou da autoridade que Deus lhe concedera e determinou que todas as abominações fossem tiradas. Arranque essa sujeira daqui. Mas Deus está me usando agora para dizer: arranque essa pouca vergonha daqui. Shaddai, levanta a mão de glória, Jesus. Levanta a mão da glória, Jesus. Arranca isso daqui. A mudança de uma nação ou de uma igreja
só tem efeito se começar pela cabeça. Esse culto incomoda o inferno. E os que estão em casa acomodado, Deus vai cobrar dos que poderiam estar aqui e não estão. Os que não podem, esses Deus tem misericórdia, porque estão ouvindo a palavra. Mas ai daqueles que trocaram isso aqui hoje pelo movimento, ou foi lá para... Deixa quieto. De todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todas quantos se acharam em Israel, obrigou a que, com tal culto, servisse ao Senhor seu Deus todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor Deus de Israel. Ele fez o concerto, irmão, aleluia. Por isso Deus dos céus se levantou para dar vitória. Uda foi usada por Deus para advertir o rei e os israelitas do pecado, da apostasia. Essa mulher foi usada uma vez só, mas olha o efeito que ela fez. Por aí tem profeta que está profetizando há anos, ninguém ouve. Essa mulher abriu a boca uma vez e comoveu um rei e quebrou maldições de uma nação inteira. A profetisa Uda foi uma mulher de Deus que teve um papel significante para a história do seu povo. Ainda que de modo muito passageiro, seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade do seu trabalho e não a extensão do seu ministério. Soube colocar no seu lugar, soube estar no lugar que Deus lhe reservou, com discrição e humildade, mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo contumaz se afastara dos caminhos do Senhor, mas sofria. Então ela foi usada por Deus para trazer de volta, aleluia, alguém que ia pelo caminho de uma desgraça. Que Deus levante profeta, não para bajular, mas para pregar a verdade. Diga glória para Jesus. Se coloca de pé, vaso. Acabamos de apresentar na rede AD Família de Comunicação, Meditação no Santuário, com o bispo Edinaldo Silva.